Bom dia, mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso canal. O nosso texto deste sábado, dia 3 de maio, Atos 11, 17 e 18. Portanto, se Deus nos deu o mesmo dom que dera também a nós, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: assim, pois, Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. Tenho dito e tenho consciência de que é assim que os discípulos, como judeus, entendiam que só tinham que pregar para os judeus porque o evangelho era só para os judeus. E se alguém não judeu quisesse aceitar esse evangelho, quisesse aceitar a Jesus, teria que se tornar judeu através do ato da circuncisão. Houve uma grande contenda entre os apóstolos e o apóstolo Paulo, porque Paulo foi o apóstolo aos gentios e ele entendia que não havia essa necessidade. No capítulo 10 de Atos, há um episódio muito conhecido de todos nós, onde um centurião romano, chamado Cornélio, que era temente a Deus, fazia as suas orações, mas não conhecia Jesus. E Deus, então, aparece em visão a Cornélio para ele mandar buscar Pedro na casa onde Pedro estava hospedado, na casa de praia de um certo Simão, xará dele. Mas Deus sabia, conhecia Pedro. Então Deus, ao mesmo tempo, dá uma visão a Pedro de vários animais, onde Pedro recebe a ordem de matar e comer. E ele disse que não faria, porque não comia coisa imunda. E Deus disse que ele não tornasse imundo o que Deus purificou. Deus estava preparando Pedro para receber os emissários de Cornélio e poder ir assim na casa dele e pregar para ele. E isso aconteceu. Pedro foi, pregou, Cornélio se converteu com toda a sua família, receberam o dom do Espírito Santo e parece que a coisa estava resolvida. Mas os outros apóstolos questionaram Pedro. E neste capítulo 11, Pedro então tem que se justificar diante dos outros por ter ido à casa de Cornélio. E esse texto ele está encerrando esse assunto. E Pedro, então, na sua justificativa, ele vai dizer que Deus deu a Cornélio e a sua família o mesmo dom que havia dado a eles quando creram. Isto é, o dom do Espírito Santo. Então, quando os outros apóstolos ouviram isso, eles glorificaram a Deus, porque Deus era também o Deus dos gentios. Durante essa ação de Pedro indo na casa de Cornélio, de Pedro se justificando diante dos apóstolos, uma coisa fica clara para nós. Jesus
está pronto a salvar todas as pessoas, independente daquilo que elas, da função que elas exercem, independente daquilo que elas pensam. Se elas mudarem o seu pensamento e se voltarem para Jesus, Jesus está pronto a recebê-las. Porque em Deus, nós todos somos unidos, porque o sangue de Jesus nos torna irmãos e por isso nos torna unidos, independente da nossa posição. Precisamos continuar unidos em Deus. Que esta sexta-feira, que esse sábado, possa ser abençoado em nome de Jesus. Amém.